Olá, pessoal. Esse é o seu canal da Psicologia e hoje eu tenho uma pergunta para você. Qual é ou qual foi o seu papel dentro do harém do narcisista ou da narcisista? Olha, pessoal, assim como muitas mulheres colecionam sapato, assim como muitos homens colecionam relógio, o narcisista coleciona pessoas, o narcisista coleciona vítimas, ele coleciona pessoas que possam favorecê-lo em alguma coisa, que possam lhe dar suprimento. E como que funciona o harém do narcisista ou da narcisista? Bem, ele terá 4 categorias de vítimas dentro desse harém. A vítima primária, secundária, terciária e o segredinho sujo. E eu vou explicar para você qual seria o papel de cada uma delas, tendo pouquíssima variação entre elas. Bem, a vítima primária é aquele suprimento que o narcisista apresenta socialmente. Pode ser nas redes sociais, se ele for daquele que gosta de tirar foto, né, se exibir nas redes sociais. Se for o oculto, ele pode evitar, enfim. A vítima primária é aquela com quem ele tem um relacionamento, digamos, formal. É a esposa, o marido, a namorada, a noiva, enfim. Aquele suprimento, vamos dizer, a quem ele dá um pouquinho mais de satisfação. E esse é o que mais sofre, porque é o suprimento que passa mais tempo com ele. Então, digamos que é o suprimento que ele considera seguro, é aquele com quem os abusos são mais intensificados e de onde ele tira o suprimento negativo com mais facilidade. E por ser uma pessoa da convivência dele, é aquele em quem ele desconta todas as frustrações dele, o ódio, a amargura e todos os tipos de infelicidade que ele possa estar tendo com os outros relacionamentos. É o suprimento primário que vai pagar o pato. O suprimento secundário são aqueles casinhos que o narcisista costuma ter, né? Em um lugar, em outro, no trabalho, na faculdade. São aqueles casinhos mais rápidos, mas que ele costuma manter, onde tem um certo investimento ali um pouquinho maior. E o suprimento terciário são aqueles contatinhos que ele tem, e é a variação que ele faz entre o suprimento primário, entre os que ele faz maior investimento, que é o secundário, e aí no meio do caminho, no meio da estrada, como se fosse um delivery emocional, tem aí o suprimento terciário. Bem, o segredinho sujo, que é uma nomenclatura utilizada pelo H.G. Tudor, né, que é um escritor narcisista, assim como Sam Vaknin é um narcisista diagnosticado e que escreve e fala sobre, a fim de alertar as outras vítimas de como funciona a mente e o modus operandi do narcisista. Então, o segredinho sujo é aquele suprimento que o narcisista vai procurar única e exclusivamente para fins de sexo e luxúria. Porém, todos esses suprimentos, tanto o primário, que é aquele que ele apresenta socialmente, como o secundário, que são aqueles casinhos mais rápidos, o terciário, que são aqueles suprimentos que ele tem entre o primário, o secundário, o segredinho sujo e o segredinho sujo, todos eles têm em mente que, se não tem um relacionamento com o narcisista de fato, um dia terão. Inclusive a pessoa que é o segredinho sujo, que ele usa somente para sexo, que ele contacta somente para sexo. Essa pessoa tem uma ilusão de que em algum momento ela possa conquistar o narcisista e que ele possa ser somente dela. Bom, dentro desse harém narcisista, o que acontece? O narcisista faz uma espécie de administração, como se fosse realmente uma empresa. Cada um tem uma função e ele promove o suprimento e ele rebaixa o suprimento de acordo com a loucura, a paranoia dele, os critérios dele e de acordo com o comportamento que ele enxerga nessas vítimas. Por exemplo, a pessoa que é uma vítima transicional, que é essa aí que está na terceira categoria, se ela se mostrar altamente resiliente, altamente eficaz, se ela for daquele tipo que suporta bravamente todos os abusos do narcisista e continua ali adorando, dando a ele toda aquela qualidade de suprimento, investindo nele, usando o seu tempo, exaltando ele,
pode ser que ela seja promovida à vítima secundária, pode ser que ela seja promovida até ao lugar da vítima primária. E aí, nessa administração que vai acontecendo descarte, que vai acontecendo sedução, que vai acontecendo desvalorização. Então, veja que ele gasta todo o tempo dele fazendo um manejo dessas vítimas, promovendo, descartando, enfim, seduzindo novas e vai aumentando. Por isso que alguns, quando terminam, dizem assim: olha, eu quero manter a amizade, porque essa amizade para você é uma esperança de voltar a um relacionamento. Para ele é esperança de manter o suprimento, seja ele da qualidade que for. Então, você precisa entender, você precisa descobrir qual é a sua função na vida desse narcisista, se você ainda está com ele. E é interessante você saber também qual foi o suprimento que você deu para ele, até para que você esteja alerta caso surja um novo narcisista na sua vida ou haja uma tentativa de hoovering. Então, essa classificação que ele faz é assim: a vítima primária pode ser aquela que ele considera a cuidadora dele, a cuidadora dos filhos, ou a patrocinadora ou patrocinador financeiro. A vítima secundária pode ser aquela que promove a ele um status por conta dessa vítima ser muito bonita ou ter excelentes redes de contato que possam auxiliar no crescimento profissional, por exemplo, do narcisista. As terciárias, idem, elas podem ser um meio para que ele contacte pessoas mais importantes ou que deem a ele algum tipo de exaltação, que ele possa se sentir importante por estar na companhia daquela pessoa. E a vítima sexual, a gente já sabe, né? Ele é onde ele vai investir toda a luxúria dele. Geralmente são aquelas pessoas mais livres sexualmente, são aquelas pessoas que não tem nada de errado com isso, cada um com seu cada qual, mas ele vai ter em mente que aquela vítima ali é a vítima essencialmente para o combustível sexual. E aí, o triste nessa história toda é que todas elas passaram pelo mesmo processo do love bombing, passaram pelo processo da exaltação, né, da desvalorização e serão descartadas. E todas ficarão na prateleira. Assim como as mulheres pegam um sapato velho, um sapato gasto, ou um sapato que ela enjoou e joga fora, assim como um relógio que não atende mais à necessidade do colecionador, porque de repente desvalorizou ou escangalhou, assim é a vítima na mão do narcisista. Ele não tem problema nenhum de descartar. Eu diria que as mulheres e os homens que colecionam sapatos, os homens que colecionam relógio, têm até um pouco mais de zelo pelos seus objetos de coleção do que o narcisista. Porque o narcisista, ele não tem consideração com nenhuma dessas pessoas. Então a minha pergunta para você é: qual é o seu papel, se você ainda está com o narcisista, qual é o seu papel, qual é a sua função dentro desse relacionamento? Como você acha que está o seu status perante ele? Isso é mesmo importante? Você quer se manter dentro dessa empresa do abuso? Ou você quer se demitir? E se você já conseguiu, relate para nós como você fez, quais passos você deu para conseguir se libertar, porque o seu depoimento é muito importante. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Um grande beijo, até o próximo vídeo.